E aí, criançada, vamos voltar? Vamos lá? E aí? Usar a criatividade na criação do panfleto, no seu panfleto, que você vai anunciar. Então, ó, vai ser algo espetacular, tá certo? Eu acredito que vocês são crianças muito inteligentes, tá bom? Então, vamos à nossa aula, aliás, nossa segunda aula, né? Agora nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre história. Eu adoro história, tá, gente? Gosto muito de história. Então, vamos lá, que livro de história, tá? Quarto ano. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a cultura africana, né? Nós sabemos que os negros, eles foram, quando nós falamos de África, né? Cultura africana, nós nos reportamos, né, aos negros, né? Esse povo que teve uma participação muito importante, certo? No desenvolvimento do nosso país, certo? Então, a história, que a Adriana já até conversou com vocês sobre sobre isso em outras aulas de história, mas a gente vai dar uma relembrada, tá bom? Então, nós sabemos que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles tentaram, né, escravizar os índios. Porém, os índios, eles não se permitiram, né, a ser escravizados. Alguns não. Alguns passaram para o lado dos portugueses, né, em forma de trocar algum interesse, certo? Mas outros não, né? Os índios, eles fugiram, né? Houve muitas batalhas, muitos índios morreram, muitos mesmo morreram, né? Mas até hoje algumas tribos ainda resistem, né? Ainda estão assim em reservas, né? Existe uma instituição que protege os índios, que é a FUNAI, que é a Fundação, né, Nacional. Eles lutam pelos interesses dos indígenas, certo? Porque, na verdade, o Brasil, as terras aqui brasileiras, pertenciam aos índios, porque eles chegaram aqui primeiro, eles viviam já aqui quando os portugueses chegaram, mas os portugueses tomaram a terra dos índios, né? E como os índios não se deixaram escravizar, né? O que aconteceu? Os portugueses, eles não tinham mão de obra, quem trabalhasse para eles, né? Então, eles foram buscar os negros, né? Foram para a África buscar os negros para trabalharem aqui, não recebendo pelo seu trabalho, mas de uma forma escrava, né? Então, os negros vieram para cá, e eles se multiplicaram, logicamente. Vieram muitos negros, muitos morreram, né? Mas eles também com o passar dos anos, né? Com o passar dos anos, eles se multiplicaram, né? E também, depois que a escravidão foi abolida, depois que a princesa Isabel assinou a carta, a Lei Áurea, né? E libertou todos os negros, né? Passaram a ser homens livres, para ir e vir para onde eles quisessem, tá? Então, durante todo esse tempo, né, os negros também contribuíram para a nossa cultura, né? Nós herdamos algumas coisas, né? Hoje nós fazemos algo que foi herança trazida por esse povo que veio da África morar aqui no Brasil, tá? Assim como os indígenas também deixaram alguns de seus costumes para nós. Então, vamos lá. Página 60 do livro de História, tá, gente? Então, aí, o trajeto dos africanos para a colônia. Antes da chegada dos europeus, que eram os portugueses, né? A África, o continente africano, era dividido em várias nacionalidades e em muitos grupos étnicos, né? Étnicos, é isso mesmo. Havia reinos bastante desenvolvidos, outros não, certo? Na sua maioria, a gente sabe que a África é um
onde existe um maior índice de pobreza, né? Tem uns lá que vivem em estado de miséria mesmo. Então, a escravidão já existia na África, mas em uma quantidade bem menor. Havia sociedades em que esses escravos trabalhavam nas lavouras dos reis ou das pessoas ricas, mas seus descendentes de quarta geração nasciam livres. As aldeias guerreavam e os vencidos eram levados às vitoriosas, onde passavam a fazer parte das famílias, mas com uma diferença, trabalhavam mais do que os demais membros da família. Então, normalmente quando uma tribo lá guerreava com a outra, né, a que perdia, eles eram todos capturados, todos levados e passavam a morar nessa outra tribo, certo? E lá eles juntavam-se, só que eles trabalhavam, os que haviam perdido, se tornavam escravos dessa outra tribo, certo? Eles trabalhavam mais do que os que lá já viviam. Além dos vencidos nas guerras entre tribos, havia também escravos por dívidas ou por terem cometido algum delito. No início, os portugueses já compravam esses que já eram escravos, né? Então, aqui também existia o seguinte: às vezes uma tribo estava devendo dinheiro para outra tribo. Então, o que era que acontecia? Quando uma tribo, vou dizer, a tribo A, a tribo B. A tribo A devia à tribo B. Como a tribo A não tinha como pagar a tribo B, o que era que acontecia? Os donos, a tribo B, ia lá e escolhia os filhos, os negros mais fortes, né? Escolhiam e levavam como forma de pagamento da dívida, certo? Tem uma história já li um livro sobre um negro que o pai dele perdeu a guerra, né? E se o pai dele perdesse, o pai dele não conseguisse pagar, na verdade, é uma dívida. O pai dele não conseguisse pagar essa dívida, a outra tribo vinha pegar ele, porque ele era o filho mais velho do dono da outra tribo, que era o chefe da outra tribo, certo? E assim aconteceu, o pai dele não conseguiu, ele foi capturado, levado para outra tribo, e lá ele sofreu muito, né? Apanhou bastante, e a história dele é uma história muito linda, certo? Porque depois ele conseguiu fugir dessa tribo, né? E ele foi parar, né, em uma faculdade, e lá ele tornou-se um missionário, certo, gente? Então, e essa faculdade, depois que ele passou lá, essa faculdade é uma das faculdades que mais forma missionários e que envia para locais para evangelizar, certo? É um testemunho, no caso, de um cristão, né? Então, assim, é só para vocês entenderem, né, a questão, como ela paga essa dívida, certo? Nós estamos falando de religião aqui, tá bom? Só foi um exemplo. Então, vamos lá. Prosseguindo aí na página 60. A comercialização de escravos era feita por meio de escambo, ou seja, meio de troca, certo? Meio de troca. Escambo é uma troca. Eu dou algo que eu tenho e a pessoa me dá algo que eu não tenho, entendeu? Faz uma troca. Então, no qual os escravos eram negociados por mercadoria de pouco valor. Então, os portugueses, eles eram muito sacagem nisso aí. Eles levavam produtos, como a África era sempre foi um local muito pobre, então eles levavam produtos que não tinham muito valor e trocavam pelos índios. Eles davam os produtos e traziam os negros. Compravam os negros, né? Comprava não, trocava. Então, os principais produtos trocados eram aguardente, tecido, artigos bélicos, pólvora, arma de fogo, arcos, flechas, espadas, facas, fumo, açúcar, açúcar, louças, ferragens, miçanga, vidro,
algodão, barras de ferro e conchas. Também, né? Os principais centros de comércio de escravos na África eram Guiné, Ilha de São Tomé e Costa da Mina, certo? Entretanto, depois o comércio foi aumentando e, interessados nos lucros com a venda dos escravos, muitos reinos passaram a capturar africanos de outras tribos para vendê-los. Dessa forma, os reis passavam a viver com grande luxo e adquiriram hábitos europeus. Usavam roupas dos europeus, dormiam em camas inglesas e suas mulheres passaram a usar roupas e joias europeias. Infelizmente, por causa desses reis, muitas nações africanas, como Congo e Angola, ficaram praticamente despovoadas. Os principais povos africanos trazidos para o Brasil foram os bantus de Angola, Moçambique e Congo, que foram para o Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, sudanenses da Guiné, Guinéia e Costa do Ouro, que foram para a Bahia, e os males do Mali, que foram para todo o Brasil. Os negros eram transportados, né? Eles eram trazidos para cá, dentro de navios, e esses navios, dentro do porão de um navio, e esse navio eles eram chamados de navios negreiros, porque eles só transportavam negros, certo? E esse navio, eles eram, os negros que fossem assim, mais fortes, vinham em um lugar separado, os que fossem mais velhos, vinham em outro lugar, as crianças vinham em outro lugar, certo? Até porque eles eram vendidos e normalmente eles não ficavam na mesma família, não ficavam no mesmo local, mesmo. Não seria o mesmo senhor de engenho que comprava. Eles, muitas vezes, algumas vezes ficavam, mas na maioria das vezes não ficavam. Então, eles, um ia morar numa fazenda, outro em outro lugar distante, e na maioria das vezes eles nunca mais se viam. E os negros sofriam muito com a doença. Existia uma doença que agora eu esqueci, banto. Eu esqueci, uma doença que eles morriam. Essa doença era porque eles sentiam muita saudade do local em que eles... local de origem deles, no local que eles nasciam. Então eles morriam. Era como se fosse na verdade era uma depressão. Que há muito tempo atrás ninguém ouvia falar sobre depressão, né? A depressão é uma doença agora do século 20 e 21, né? E no caso essa doença dos negros eram do outro século passado, né? Então não existia, não tinha tantos estudos ainda para descobrir se era depressão, mas era como se fosse uma depressão. Eles morriam de saudade, certo? Então, banzo, tem aqui no livro de vocês. A doença era banzo, né? Tem aqui no livro de vocês, ó, doença que provocava profunda depressão e que fazia com que as pessoas deixassem se alimentar até morrer. Olha só. De outras doenças como dissenteria, sarampo, varíola, escorbuto e sarna, e cometiam suicídio durante a travessia. Então, dentro do navio, eles sofriam tanto, e também eles já sabiam que ia sofrer tanto quando chegasse aqui, que alguns deles se suicidavam, né? Então, quando chegaram ao Brasil, os africanos escravizados eram expostos em feira para serem vendidos a fazendeiros. A partir daí, eram levados para trabalhar de maneira forçada. Os que se negavam a trabalhar sofriam violências físicas, né? A vida nas fazendas não era fácil. O tempo médio de vida desses escravos era de 4 a 8 anos, devido à intensa carga de trabalho. Por esse motivo, muitos fugiam, mas passavam a ser perseguidos, né? Então, eles trabalhavam tanto que quando eles chegavam aqui no Brasil, o máximo que eles viviam era 8 anos, entre 4 a 8 anos, porque eles trabalhavam tanto e sofriam tanto, não eram bem alimentados, não podiam dormir às horas corretas, dormia pouco, trabalhava muito e comia pouco. Então, eles morriam de fraqueza mesmo, e tantos maus tratos, tá, gente? Então,
os portugueses, aliás, os africanos, eles contribuíram, né, para a cultura, certo? A cultura, eles trouxeram a sua cultura lá e contribuíram para a sua cultura aqui, né, brasileira, tá certo? Então, aqui no livro de vocês, vocês vão responder a página 61, tá? E a página 62, tá bem? E a página 63. Então, essa é a atividade de vocês hoje do livro de História 61, 62 e a página 63, tá bom? Para isso, vocês vão precisar ler a página, começar a ler da página 60, reler o assunto, né? 61 e responder 61, 62 e 63. Tá bem, pessoal? Então, por hoje é só. Nós vamos nos despedir. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Muito bom. História é uma matéria maravilhosa. Eu amo história, tá bom? Então, quero dizer a vocês, vocês são muito especiais e que estou com saudade de todos vocês, tá bom? Sempre tenho dito isso porque realmente tenho saudade, sim, saudade de vocês, tá bom? Então, gente, ó, beijão. Fica com Deus, Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família.